Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e esse é mais um episódio da série O Arranjador Completo, a série que vai avançando e vai falando sobre todos esses assuntos relacionados à orquestração e arranjos. Vamos fazendo isso através da obra do nosso grande mestre Sami Neste, com mais de 60 anos de experiência fazendo música com todo mundo que a gente pode imaginar. Um grande mestre com quem a gente pode aprender muito. Vou deixando sempre os links dos trabalhos dele, do comentário, sempre na descrição dos vídeos, tá bom? Hoje eu vou falar sobre as percussões. Os tímpanos fazem parte da instrumentação padrão de qualquer orquestra. A afinação deles é feita através do uso de um pedal, e é por isso que os instrumentistas necessitam um certo número de compassos adequado para quando eles tiverem que alternar entre determinadas notas. A função primária do tímpano é reforçar determinadas partes de baixo em passagens gerais que a gente pode chamar de tutti, além de poderem sustentar ostinatos utilizando os rulos. Os tímpanos eles possuem bastante variação dinâmica, então você deve certificar, deve indicar bem claramente a intenção e as dinâmicas desejadas. Normalmente o bumbo tem a função principal de manter o pulso em bandas marciais ou aumentar a tensão, dando suporte em trechos de clímax. Ele pode também acrescentar expressão à orquestra, é um instrumento poderoso em passagens percussivas acentuadas. O carrilhão é composto por um conjunto de pequenos sinos e plaquetas que são raspadas com uma baqueta de metal. Os harmônicos que eles produzem são sons delicados que podem acrescentar bastante cores interessantes quando eles são usados com moderação. O gongo pode ser usado como um reforço para um acorde ou como um efeito quando ele é tocado com baqueta. A qualidade de sustentação dele e presença são bastante dramáticas, então é outro instrumento que a gente deve sempre usar com moderação, prestar sempre bastante atenção ao utilizar esse instrumento. O vibrafone é um instrumento melódico não transpositor e também é tocado com baquetas. Ele possui um pedal de sustentação e controle de vibrato, sendo que quando ele é tocado com o vibrato desligado, sem vibrato, ele assume uma sonoridade mais direta, que é mais frequente no jazz. O som do vibrafone também pode ser alterado através do uso de baquetas mais ou menos duras. E ele é bastante utilizado em linhas melódicas, dobrando, por exemplo, flautas, metais, guitarras e outros instrumentos de baqueta, conforme a gente vê no exemplo a seguir. As placas de madeira que compõem o teclado do xilofone imprimem a esse instrumento uma sonoridade brilhante e penetrante. Ele também é tocado com madeiras e pode acrescentar um certo toque percussivo a determinadas passagens de metais ou madeiras, e soa uma oitava acima de onde ele é escrito. A marimba é um instrumento de baquetas extremamente dinâmico e que pode produzir sonoridades mais difusas ou mais diretas e amadeiradas. Devido à construção dela, ela não possui muito poder de sustentar as notas, exceto através de trêmulos. A marimba costuma ser mais efetiva quando ela é tocada numa região mais grave, pode fazer dobras com trombones, trompas, cordas mais graves e madeira, e no registro mais agudo ela tem um som bastante parecido com o do xilofone. O glockenspiel pode acrescentar brilho a um conjunto. Sendo um instrumento puramente melódico, o som dele é brilhante e claro, e ele tem como função primária dobrar flautas, harpas, pizzicato com cordas, instrumentos de teclado ou outras percussões de baqueta.
Os chimes são uma série de tubos de metais suspensos ou pendurados numa barra metálica e normalmente são tocados com baqueta de madeira ou martelo. O som deles pode ser um pouco ilusivo, no sentido de que ele pode soar uma oitava abaixo da nota desejada. Ele possui um pedal também que permite abafar o som quando desejado e, embora ele apareça geralmente em passagens mais calmas, no exemplo a seguir a gente vê que combinado com o Glocken ele pode soar de forma bastante grandiosa e altiva. Os instrumentos de percussão aparecem ainda em números crescentes devido ao constante interesse que despertam entre músicos de diversas nacionalidades, e eles podem acrescentar todo tipo de ambiente e swing, sobretudo quando a gente trabalha com determinados estilos definidos. Vale a pena você dar uma olhada em alguns desses instrumentos, porque é bem provável que você encontre vários deles que se encaixem no seu arranjo. A família das percussões representa uma seção importante e bastante rica em coloridos sonoros dentro de uma orquestra. Constituída por um ou mais músicos, ela pode dar ênfase e intensificar as partes rítmicas e também pode amplificar determinados coloridos sonoros. Sendo assim, você deve fornecer aos instrumentistas todas as informações de base necessárias. Escreva sempre algumas deixas na partitura, de modo que os instrumentistas possam sempre acompanhar mais facilmente a peça, visto que normalmente as partes de percussão possuem longos períodos de pausa. Você deve informar ao músico quanto ao tipo de feeling e levada que você deseja quando for escrever arranjos com grooves populares ou latinos. Dizer se deseja uma condução mais direta ou mais solta. Você deve informar ainda ao instrumentista se você deseja pratos pendurados, baquetas de feltro, de borracha, esse tipo de coisa. Informe também a quantidade de tímpanos que você vai precisar. Lembre-se que os instrumentos melódicos de percussão devem ser notados num pentagrama separado. Tradicionalmente, você pode escrever para 3 ou 4 percussionistas, mas você deve prestar atenção às suas prioridades quando você não dispuser de tantos instrumentistas. E se você gostou de mais esse episódio, você pode compartilhar e espalhar essas informações, pode curtir e pode apertar o sino das notificações para ser avisado toda vez que um novo episódio for ao ar. Se quiser participar, faça isso através dos comentários para esse que é mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a web. Mais uma vez, meu grande abraço, muito obrigado, bons estudos e até uma próxima.